Então é ferrado. Vão ter que sentar no colinho. Tá? Essa que é a verdade. Um abraço. O que eu mais tenho feito, Marta, é conversar com pessoas mais acertadas, assim dizer. Antes que se não começar votando anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não ser... Tá falando aqui de um ou outro governador, tá falando de Caiado, tá falando do próprio Tarcísio, etc, dizendo, ó, essa coisa de tentar negociar a tarifa é perda de tempo. Tá correto, presidente Bolsonaro. Se eu não quer que ele vá, tentar sensibilizar não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. E estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia? Resolveu tudo. Não resolveu? Já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. Tá correto o raciocínio. Só que aqui o presidente Bolsonaro estava se recusando a se posicionar publicamente a respeito do assunto, enquanto o Malafaia estava numa outra posição dizendo, não, você é o líder maior e você tem sim que se posicionar publicamente. Ele continua os recados dele aqui. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá. Eu conversei ontem com quem tá lá e com quem fala com o assessor de Donald Trump todo dia. Ele conversou com quem fala com o assessor do Donald Trump todo dia. Eu não sei se ele está se referindo a gente. Eu não sei. Talvez ele esteja se referindo, porque quem fala com os assessores do Donald Trump todo dia somos nós. E, de fato, às vezes eu falava com o Malafaia, sempre tive uma relação muito boa com ele. Não sei se ele estava se referindo a gente ou se era alguém da comunidade evangélica. Eu não sei. Eu sei que isso é um ponto que eu acho que inocenta o Malafaia para dizer o seguinte, em momento algum, Malafaia nos ajudou com contato algum com ninguém. Como ele diz, eu não falo nem inglês. Então eu não sei exatamente a quem é essa pessoa que ele está se referindo. Mas não foi alguém que ajudou a gente aqui no processo, que intermediava a relação com o Trump ou nada do tipo. É uma injustiça muito, muito grande colocar o pastor nesse processo. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar briga com o STF, mas você pode até colocar isso. Nós não queremos ver o Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Tu vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Tem que tirar de Lula. Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF e trazer à baila a questão da anistia. Você sim, você é a maior voz sim, me desculpe. Olha que as coisas estão corretas o que ele está dizendo, lembra? As mesmas coisas que você ouvia no Paulo Figueiredo Show. É verdade que num dado momento o presidente demorou muito para se manifestar. E podem reparar que demorou muito. E o pessoal da Casa Branca estranhou, falou assim, o que está acontecendo? A gente faz uma carta pro presidente, nomeando o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro não se manifesta, está com medo de se manifestar, o que está acontecendo? Pegou muito mal aqui a falta de posicionamento imediata do presidente Bolsonaro, ouvindo conselhos de todos os lados, e nesse ponto, conselhos inclusive, como por exemplo o governador Tarcísio, de outras pessoas, dizendo que ele não podia escalar, não podia usar termos mais fortes. O próprio termo tarifa Moraes estava na primeira nota que eu pessoalmente ajudei a preparar para o presidente Bolsonaro divulgar. Ele foi lá aconselhado por pessoas do mundo político a retirar, eu não sei se Tarcísio participou dessa discussão, a retirar esse termo tarifa Moraes porque seria considerado uma afronta. Nesse momento que o Silas está falando aqui, o presidente não tinha se manifestado. Então a posição dele tá, presidente, você tem que se manifestar. Outra coisa, tira isso do colo do Lula. O Lula não é citado, o Lula foi escanteado nessa história. A oposição inteira estava fazendo o Lula assumir o protagonismo, criticando o Lula. Lembre do vídeo, o governador Tarcísio criticando o Lula, o governador Zema criticando o Lula, o governador Caiado criticando o Lula. E o Malafaia teve a visão correta aqui nesse momento para tirar isso de cima do Lula. Discordo de você. Você não vai xingar STF, você não vai esculhambar Alexandre de Moraes, mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade e justiça. Eu não quero ver retaliações sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. O discurso maior é teu, não é meu não. Eu falo... A nota preparada para o presidente Bolsonaro tinha o termo tarifa Moraes e terminava dizendo que o caminho para a pacificação do país era a anistia. As duas coisas, o Malafaia está falando sobre as duas coisas aqui, ambas foram retiradas pelas pessoas, eu chamo dos pau mole, no entorno do presidente Bolsonaro. Ambas. E eu dizia, posso falar aqui, elas são provas, são testemunhas, algumas são minhas amigas. Eu conversava e falava que a anistia tinha que voltar ao assunto, e naquele momento, a gente está falando ali no início de julho, diziam assim, a anistia não adianta nem a gente conversar sobre isso, porque não tem a menor chance. Hoje, praticamente certo de que nós teremos a votação de uma anistia. Mas naquela época não haverá, até o Barroso apoiando a aprovação de uma anistia, a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Mas naquela época diziam, não, perda de tempo, não coloque, não chame de tarifa Moraes,